Queridos irmãos, amados ouvintes da Palavra do Senhor, do projeto Vivendo a Palavra, os cumprimento com a doce paz do Senhor Jesus. Desejo bem-vindo a cada um dos irmãos para nós prosseguirmos a nossa caminhada pela Palavra de Deus. E estamos caminhando aqui pelo livro do Evangelho de Mateus. E a nossa leitura de hoje é o capítulo de número 15. Se você puder, onde você estiver, abra sua Bíblia para juntos lermos o capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desenganos. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido também, Muito bem, meus irmãos, vamos ler então a palavra do Senhor. Mateus, capítulo de número 15. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, verso 2, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Verso 3, ele, porém, respondendo, disse-lhes, por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que seja punido de morte. Verso 5, mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Verso 6, e assim validaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Verso 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Verso 9, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Verso 10. E chamando a si a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei. Verso 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Verso 12. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Verso 13. Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Verso 14. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Verso 15. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola. Verso 16. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis sem entender? Verso 17. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Verso 18. Mas o que sai da boca procede do coração,
e isso contamina o homem. Verso 19, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Verso 20, são essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Verso 21, e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Verso 22, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Verso 23, mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Verso 24, e ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Verso 25, então chegou ela e adorou-o, dizendo, Senhor, socorre-me. Verso 26, ele, porém, respondendo disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Verso 27, e ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Verso 28, então respondendo Jesus, disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Verso 29. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. Verso 30. E veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. Verso 31. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Verso 32. E Jesus, chamando seus discípulos, disse, tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Verso 33. E os seus discípulos disseram-lhe, donde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Verso 34. E Jesus disse-lhes, quantos pães tendes? E eles disseram, 7, e uns poucos peixinhos. Verso 35. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. Verso 36, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Verso 37, e todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Verso 38, ora, os que tinham comido eram 4.000, além de mulheres e crianças. Verso 39. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Em seu caminhar, e tem momentos que a prova é tão grande que o crente pensa até em parar. E quando as lágrimas molham seu rosto, o inimigo diz pra ele desistir. E quando pensas que está só
sozinho, tão desesperado só pelo caminho. Jesus diz: meu filho, eu estou aqui. A tempestade breve vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. Em comparação, dizendo que ele é como a ovelha. Quando é provada, não reclama não. A prova traz sempre a experiência, aumentando assim a fé de um cristão. Quando a luta chega, ele não se desespera, se humilha fazendo como a palmeira. Depois se levanta com a na mão. A tempestade breve vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. Exaltado seja o maravilhoso nome de Jesus. Meus queridos irmãos, você está no programa Vivendo a Palavra. É o nosso projeto de leitura diária da Palavra de Deus, livro por livro, capítulo por capítulo. E nós estamos caminhando aqui por Mateus e terminamos a leitura do capítulo de número 15. E para a nossa meditação, eu quero reler com você os versos 18 e o 19, que nos diz assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É só clamar pelo sangue, chamar pelo sangue, que tem o poder de fazer, desfazer. Até o impossível faz por você, faz a morte sumir e o inferno tremer. Esse sangue é tremendo, esse sangue é demais. Opera milagre, esse sangue é capaz. Levanta o caído, liberta o oprimido, no poder do sangue você vai vencer. Meus amados e queridos irmãos, diletos ouvintes da Palavra do Senhor, neste capítulo, mais uma vez, vemos o Senhor Jesus em embate com os fariseus. Desta feita, eles acusaram os discípulos de Jesus para Jesus, pelo fato de os discípulos terem comido pão sem lavar ritualisticamente as mãos, conforme era a tradição dos fariseus. Isso nada tem a ver com higiene, mas com lavagem ritual das mãos. Jesus foi outra vez duro e certeiro para com os fariseus, mostrando-lhes duas verdades. Primeiro, eles estavam colocando suas tradições acima da palavra de Deus,
como, por exemplo, Jesus cita o 5º mandamento da lei, que expressamente ordena que os filhos devam honrar seus pais. Os fariseus, então, desfazendo este mandamento da lei do Senhor, ensinavam que os bens que um filho tinha, que seriam usados para cuidar de seus pais, caso esse filho dedicasse esses bens a Deus, ele então ficava dispensado de cuidar dos pais. Isso foi condenado duramente por Jesus, então. Em segundo, Jesus mostra-lhes que comer sem lavar as mãos não contamina a pessoa espiritualmente, mas sim o que contamina espiritualmente a pessoa é aquilo que sai da boca, pois vem do coração. A seguir, os discípulos do Mestre pediram que lhes explicasse melhor essa questão. E Jesus então deixa claro, mais uma vez, que o que contamina o ser humano em seu relacionamento com Deus são os pecados, os quais nascem no coração e dali são exteriorizados por meio dos lábios e executados por meio do corpo. O Senhor Jesus enumera alguns exemplos de pecados que florescem dentro do coração. Primeiro, maus pensamentos, ou seja, pensamentos que querem o mal do próximo, pensamentos viciosos e assim por diante. Segundo, mortes. Geralmente, antes de tirar a vida de alguém, a pessoa planeja isso em sua mente, ou seja, em seu coração. Terceiro, adultérios. Isso diz respeito à pessoa casada que vê pornografia, cobiça o cônjuge alheio e, por fim, deita-se com a outra pessoa que não é seu esposo ou esposa. Jesus deixa claro que esse pecado nasce e cresce nos pensamentos antes de ser executado por meio do corpo. Quarto, prostituição. Isso diz respeito a todos os demais pecados da área sexual, todo tipo de prazer sexual fora do casamento. Jesus quer destacar que tudo começa no coração, ou seja, na mente, nos pensamentos. Quinto, furtos. Furto é subtrair aquilo que pertence aos outros. Isso envolve todos os tipos de desonestidades. Antes de cometer esse pecado, a pessoa planeja no coração como subtrair aquilo que é dos outros. Sexto, falsos testemunhos. Falso testemunho é dizer mentiras, calúnias sobre uma pessoa. Ninguém faz isso do nada. Nasce primeiro no coração, na mente da pessoa. Sétimo, blasfêmias. Tem a ver com todo tipo de xingatórios e explosões de ira, de ódio. Amados irmãos, esses exemplos que Jesus dá são suficientes para nos conscientizar da necessidade que temos de policiar o nosso interior e não permitirmos que esses e outros pecados achem guarida em nossa mente ou coração. Quando esses pensamentos ou sentimentos pecaminosos quiserem invadir nossa mente, devemos expulsá-los imediatamente. Caso contrário, eles criarão raízes dentro de nós e assim nos destruirão espiritualmente. Diz a palavra de Deus em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Meus queridos e amados irmãos, meditemos nessa palavra e vigiemos os nossos pensamentos, vigiemos o nosso coração. Que Deus nos guarde.
Meus amados e queridos irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos pela palavra do Senhor desse dia, que nos exorta, que nos instrui a guardarmos o nosso interior, porque é lá que surgem, lá que brotam os pecados que depois exteriorizamos por meio do corpo. Senhor Deus, dá-nos esta graça por meio do Teu Espírito Santo, para que nós policiemos o nosso interior. Não deixa, Senhor, que nós venhamos pecar contra Ti. Ajuda-nos por Tua graça. É o que eu lhe suplico, ó Pai, em o nome santo de Jesus. Amém. Um vaso transbordante, como sempre quis. Novamente eu por ti chorar. E agora te encontras tão sozinho e sem auxílio. Mas hoje te perdoo, meu filho. Volte aos braços de quem tanto só te amou. Volte aos braços de quem tanto. Meus amados e queridos irmãos, assim nós estamos chegando ao final da nossa programação de mais esse dia, e que Deus continue abençoando você e a sua casa, que Deus continue colocando esse propósito em seu coração de estar todos os dias lendo a palavra conosco, e que você não esqueça também de divulgar esse programa aqui pela web rádio, pela JF Gospel, todos os dias, do meio-dia 30 às 13 horas. E que você possa também estar convidando pessoas para lerem a palavra de Deus conosco, e assim estaremos alcançando mais e mais vidas para o Senhor Jesus. Que Deus abençoe o seu dia. Conto com você amanhã para lermos Mateus capítulo 16. Receba o meu abraço e até amanhã na santa paz do Senhor Jesus. Porque entristece o teu coração. Se a vitória é certa, passa o vento e chuva, mas chega o verão. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel entrou na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, salvarou. Quando Israel se viu aflito, eu ouvi. Não mudo, eu não mudo, eu não mudo. Filho, nunca mudei. Eu não mudo, eu não mudo. Porque choras assim? Olha para mim, eu não mudo. Quantas vezes tua alma quer desesperar, dizendo o tempo da minha vitória nunca virá. Cada tempo que passa